sei se os meus braços estão tremendo de nervoso ou se é pelo peso do meu filho. Louvado seja Deus. Eu convido os irmãos a estar abrindo as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Graças a Deus, aleluia. Amém, Jesus, louvado seja. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso 1. Aleluia. Amém? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: a pesca maravilhosa. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto a ele ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que lhe afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. E fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia. Senhor, graças te damos, ó Pai, por esta palavra. O teu Espírito Santo, ó Pai, possa ministrar no meu coração, no coração da tua igreja nesta noite, ó Pai. O Senhor possa falar conosco, porque nós necessitamos ouvir a tua voz. Abre, meu Pai, a nossa mente, o meu coração, para receber a palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar, exaltar o Senhor com as palmas. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, há mais ou menos umas 2 semanas o Senhor, Ele tem falado comigo de uma maneira muito diferente. Desde a quarta-feira da semana retrasada, se não me engano, quando a nossa irmã cooperadora Darla trouxe aqui a respeito da árvore frutífera, aquela palavra, ela ficou no meu coração e ainda está em meu coração. O Senhor vem falando comigo de uma maneira poderosa. Aleluia. Na quinta-feira, a nossa irmã cooperadora Lídia, ela acrescentou algo da parte de Deus que confrontou muito o meu coração, que ardeu meu coração, e o Senhor estava a falar comigo no momento em que ela disse que para nós frutificarmos é necessário obedecer ao Senhor. Aleluia. Sem obediência não tem como frutificar. E isso ardeu muito em meu coração, porque a palavra do Senhor é muito clara quando ela nos diz que se nós não frutificarmos, nós seremos cortados. A árvore que não produz fruto, ela é cortada. Graças a Isso ficou em Deus. meu coração porque nós temos uma necessidade muito grande de frutificar para o Senhor. Nós que somos crentes, nós que somos conhecedores da palavra do Senhor, nós precisamos produzir frutos para o Senhor. Não somente aqui na terra, mas também quando nós estivermos diante do Senhor, nós precisaremos dar contas deste fruto. E o Senhor veio falando no meu coração a respeito disso, a respeito da obediência. E essa madrugada, enquanto eu estava ali orar ao Senhor a respeito da obediência, pedindo que o Senhor me ensinasse a obedecer, essa tem sido minhas orações, porque muitas das vezes nós achamos que estamos obedecendo ao Senhor, mas ainda nos falta verdadeiramente
obedecer ao Senhor. Ainda na noite de ontem nós ouvimos que muitas das vezes nós já achamos que sabemos alguma coisa e nós não sabemos ainda. Nós já achamos que somos alguma coisa, mas na verdade nós não somos. Nós somos miseráveis, assim como nós ouvimos ontem o Senhor falar conosco. E nessa madrugada, enquanto eu orava ao Senhor a respeito disso, essa passagem aqui da pesca maravilhosa, ela veio ao meu coração. E aí eu dei uma breve meditada, não entendi muito bem o que o Senhor queria falar comigo, tornei a orar novamente, só que nisso que eu tornei a orar, eu adormeci. Eu comentei com meu esposo hoje pela manhã, que eu dormi no meio da oração. Só que quando eu acordei de manhã, até mesmo essa palavra ela já estava saindo da minha boca sem eu mesmo perceber. Principalmente essa parte de nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. O Senhor estava falando isso comigo e eu não entendi o que o Senhor queria tratar. Logo mais à tarde, dobrei os meus joelhos novamente, orei ao Senhor e pedi ao Senhor que me esclarecesse a palavra dele, o que Ele queria falar comigo. E essa passagem, o Senhor ele veio falando comigo, né? Que aqui nessa passagem nós vamos ver que Jesus ele estava ali junto ao lago de Genezaré e ele havendo 2 barcos e ele vendo os pescadores que estavam ali porque já haviam passado a noite trabalhando e nada havia apanhado. Então eles tinham descido ali do barco, eles estavam ali lavando as suas redes. O Senhor Jesus se achega até aquele barco, ele entra em um dos barcos que era o barco de Simão Pedro. E aí ele vai pedir, né, para esse homem se afastar um pouquinho da terra para ele poder ensinar a multidão. E logo após ele ter ensinado a multidão, ele vai falar para Pedro voltar ao mar e jogar a rede novamente. E aí o Senhor veio abrindo minha mente, porque quando Pedro ele volta, ele poderia ter falado: Senhor, eu sou especialista nisso, eu já joguei a rede a noite inteira e nós nada apanhamos. Mas aqui ele somente vai dizer: Mestre, a gente trabalhou a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E o Senhor vem trazendo no meu coração que é essa obediência que eu preciso ter diante dele, que é essa obediência que a igreja precisa ter diante dele, porque mesmo Pedro sendo especialista naquilo que ele fazia, ele não questionou o Senhor. O Senhor falou: volta e lança a rede. Ele simplesmente voltou e lançou a rede, e o Senhor operou nos milagres dele. Aleluia. E o Senhor traz no meu coração, porque muitas das vezes nós queremos que o Senhor faça algo em nosso meio, nós queremos viver os milagres do Senhor, mas quando o Senhor fala conosco, nós já achamos que somos especialistas em alguma coisa, nós já achamos que já sabemos alguma coisa. O Senhor fala conosco: ora um pouco mais, e aí nós falamos: Senhor, eu tenho orado, e o Senhor já tem feito no pouco que eu tenho orado. Nós nos achamos especialistas nisso. Às vezes o Senhor fala: ensaia um pouco mais nos instrumentos, e nós falamos: Senhor, até que eu toquei dessa maneira, para que eu vou ensaiar um pouco mais? O Senhor me usa dessa maneira. E o Senhor vem falando muito no meu coração a respeito disso. Que nós precisamos ter este cuidado de não achar que nós somos especialistas em fazer as coisas para o Senhor. Que ainda que nós fazemos algo bem para a honra e glória do Senhor, nós precisamos estar atentos para ouvir a voz dele. Se o Senhor falar: sobe ao monte para orar, muitas das vezes nós falamos: eu estou aqui, eu tenho orado na igreja, eu tenho orado na minha casa, e o Senhor tem feito. Mas obedeça a voz do Senhor. Em nome de Jesus, nós precisamos aprender a obedecer a voz do Senhor e parar de achar que aquilo que nós já fazemos é o suficiente diante do Senhor. Porque não é. Pedro aqui ele poderia ter falado: Senhor, eu já sou especialista nisso, eu sou pescador há muito tempo e aqui não tem peixe. Mas ele não falou, ele simplesmente disse: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sobre a palavra do Senhor ele obedeceu. A palavra do Senhor, o Senhor falou sobre ele, a palavra foi sobre ele obedeceu a voz do Senhor. E nós também precisamos aprender a obedecer a palavra do Senhor. Graças a Deus. Desde o dia que a nossa irmã, na quarta-feira, trouxe a mensagem, o Senhor veio falando comigo. O Senhor muito tem falado ao coração da igreja, todas as palavras têm vindo numa sequência a qual o Senhor requer de nós santidade, obediência, requer de nós que nós nos afastemos das coisas desta terra. E eu acho até interessante, porque aqui o Senhor ele vai dizer, ele vai pedir para Simão, quando ele vai começar a ensinar a multidão, ele pede para que ele afastasse o barco um pouco da terra. E se nós formos levar com nossos olhos espirituais, nós vamos ver que nós precisamos afastar também um pouco das coisas dessa terra para receber da parte do Senhor. Nós precisamos nos afastar daquilo que é material, daquilo que é
depender das coisas dessa vida para nós recebermos da parte do Senhor. Assim como o Senhor falou para Simão, afasta-te um pouco da terra, e assentando ensinava do barco a multidão. E o Senhor muito veio falando comigo a respeito disso, a respeito de obediência, que nós precisamos verdadeiramente aprender a obedecer ao Senhor. Aleluia. E não achar que porque nós já sabemos um pouco da palavra do Senhor, porque nós sabemos louvar um louvor, porque nós sabemos tocar um instrumento, porque nós sabemos fazer algo para o Senhor que é suficiente. Às vezes nós falamos, eu estava até mesmo a meditar, o Senhor um dia desse me pediu um pouco mais de jejum, e eu no meu coração falei, eu não vou jejuar um pouco mais, porque os dias que eu tenho feito durante a semana já é o suficiente. Só de eu ter feito isso, eu já não obedeci a palavra do Senhor, porque eu me achei que eu era especialista nisso, eu me achei que o pouco de jejum que eu faço já é o suficiente, porque até onde eu fiz, o Senhor tem operado, então para mim está tudo bem o pouco de jejum que eu fiz. Mas nessa madrugada o Senhor veio falando de uma forma diferente, para nós verdadeiramente obedecer a palavra do Senhor e buscar um pouco mais. Não achar que nós sabemos alguma coisa porque nós nada sabemos. Não achar que nós somos alguma coisa porque nós nada somos. E aí no fim, no dia de ontem, o Senhor ele sempre nos quebra, né? Ontem, quando o nosso irmão começou a ler a mensagem que ele trouxe a respeito da misericórdia, eu ainda falei assim, glória a Deus, que hoje é uma palavra um pouco mais leve, é sobre a misericórdia do Senhor. Mas o Senhor, assim que eu pensei isso, o Senhor já falou no meu coração, até para você receber misericórdia é necessário você obedecer. Então, às vezes nós achamos que a palavra do Senhor, ela vai às vezes passar a mão na nossa cabeça, vai nos deixar numa área de conforto, mas não. A palavra do Senhor nos confronta a todo momento. Graças a Deus. Se nós estivermos ligados, aquilo que o Senhor tem para falar conosco, a palavra do Senhor nos confronta. E nós precisamos verdadeiramente aprender com o Senhor Jesus. Porque aqui quando Pedro obedeceu, o Senhor operou o milagre e Pedro reconheceu quem era o Senhor. Tanto que ele vai falar, Senhor, afasta-te de mim porque eu sou homem pecador. Ele reconheceu a grandeza de Deus. E nós precisamos reconhecer essa grandeza do Senhor, porque muitas das vezes, quando o Senhor opera na nossa vida, nós já achamos que estamos bem perto do Senhor. Mal sabemos nós que nós precisamos fazer igual o que Pedro fez. Senhor, afasta-te de mim porque eu sou homem pecador. Ele reconheceu que ele não merecia aquilo que o Senhor fez. Ele reconheceu que ele não merecia que o Senhor entrasse em seu barco e operasse aquele grande milagre. E nós também precisamos reconhecer, nós precisamos descer cada dia mais à presença do Senhor. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor para reconhecer que nós somos homens pecadores, para reconhecer que nós necessitamos da misericórdia do Senhor. Aleluia. E logo após, quando o Senhor operou todo aquele milagre, a palavra do Senhor vai nos dizer que eles deixaram tudo e seguiram ao Senhor. E eles não deixou porque o Senhor tinha operado aquele milagre de forma alguma. Ele deixou porque ele entendeu quem era o Senhor, quem é o nosso Senhor Jesus, que é o Senhor que opera em nosso meio, que é o Senhor que ainda que nós não merecemos, Ele fala conosco, ainda que nós não merecemos, Ele opera em nosso favor. E esse mesmo Jesus que operou lá, Ele hoje está aqui em nosso meio. É o mesmo Jesus que tem nos ensinado, que tem nos instruído, é o mesmo Jesus que tem falado conosco. Obedeça a minha palavra. E nessa noite eu também gostaria de deixar aqui para os irmãos, assim como o Senhor tem falado comigo, para nós verdadeiramente aprender a obedecer ao Senhor. Aleluia. Se nós quisermos receber as bênçãos da parte do Senhor, muito mais, irmãos, não estou falando de bênçãos materiais. Se nós quisermos receber a maior bênção, que é a salvação da parte do Senhor, nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos aprender a praticar a palavra do Senhor. E de forma alguma nos encher de nós mesmos e achar que nós somos alguma coisa. Porque quando nós acharmos que nós somos alguma coisa, é aí que nós verdadeiramente não somos nada. É aí que realmente nós precisamos descer ainda mais para poder receber da parte do Senhor, para poder viver aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver, que é uma vida em santidade, que é uma vida separada das coisas deste mundo, onde os nossos olhos não contemplam a vaidade. Muito nosso pastor tem falado aqui no nosso meio a respeito da vaidade, e isso também é algo que o Senhor tem falado comigo. Assim como eu disse, tem algo que o Senhor ele nos quebra por inteiro, porque muitas das vezes nós falamos, Senhor, até aqui o Senhor tem usado dessa maneira, e às vezes a vaidade está dentro do meu coração. Então nós precisamos tirar
tirar isso do nosso meio. Nós precisamos aprender verdadeiramente a orar ao Glória Senhor a e Deus. nos mostrar aquilo que nos impede de Aleluia. receber as bênçãos Graças da a parte de Deus. Deus. Aleluia. Porque nós, muitas das vezes, assim como eu disse, nós já achamos que nós somos crentes demais, nós já achamos que nós somos suficientes demais, nós já achamos que somos especialistas demais naquilo que nós fizemos, e na verdade Aleluia. nós não somos nada. Nós Glória necessitamos a a Deus. cada dia mais da misericórdia do Senhor. Nós precisamos fazer assim como nós ouvimos ontem. Aquele cego se levantou e foi. Nós precisamos também se levantar e nos posicionar diante do Senhor. Glória Nós a Deus. precisamos receber a misericórdia do Senhor. Nós precisamos levantar e reconhecer que nós somos miseráveis. Reconhecer que sem a graça do Senhor nós não somos nada. Ai de nós se não fosse a presença do Senhor na nossa vida. Nós necessitamos a todo momento da presença do Senhor. Mas para que essa presença habite em nós, é necessário uma obediência sincera diante do Senhor. Não é uma obediência em que os homens olham, o irmão está obedecendo, a irmã está obedecendo. É que o meu esposo olha para mim que aparentemente eu estou obedecendo a palavra do Senhor. Não, de forma alguma. Mas é uma obediência em que o Senhor está vendo. É uma obediência sincera diante dele. Glória a Deus. É uma Graças a obediência Deus. que produz frutos dignos de arrependimento. É uma Aleluia. obediência que produz frutos a qual nós prestaremos Louvado conta seja diante do Deus. Senhor. Aleluia. E se esses frutos nós não temos conta de apresentar esses frutos ao Senhor, nós seremos cortados. E que nós venhamos ficar muito atentos àquilo que o Senhor tem falado conosco. Porque essa palavra ela é muito séria, meus irmãos. Desde cedo eu falei com meu esposo que essa palavra ela estava remoendo dentro de mim, mas eu estava um pouco tranquila. Porque assim como eu disse, às vezes nós achamos que está tudo bem. Mas aí quando começou a da hora do culto, eu já comecei a tremer. Eu falei com ele, agora eu já comecei a tremer. Porque nós sabemos a responsabilidade que é nós expressarmos a palavra do Senhor. Mas muito mais do que expressar a palavra do Senhor, a responsabilidade que o Senhor entrega a cada um de nós, que nós precisamos viver a palavra do Senhor. Nós precisamos verdadeiramente fazer a obra do Senhor com integridade, com zelo, com amor e principalmente com os nossos ouvidos sensíveis, ouvindo aquilo que o Senhor tem falado conosco. Que hoje nós venhamos aprender verdadeiramente obedecer à voz do Senhor. Que aquilo que o Senhor nos pedir, que nós venhamos